Ela comprou muitos bonecos. Y ella compró muchos juguetes de Disney. E o marido dela ia trabalhar. Y el marido de ella iba a trabajar. E ela montava aqueles bonecos e brincava de casinha com eles. Y ella montaba esos muñecos y jugaba de casita con esos muñecos. Só que ela sentia arrepios brincando. Pero ella sentía que se erizaba mientras jugaba. Mas ela não conseguia destruir. Pero ella no lograba destruirlos. Aí no dia que eu Ahí, ministrei, en el día que yo ministré, ela trouxe 2 sacos ella trajo 2 fundas para nós queimarmos. para que quemáramos. E ela começou a falar o preço daqueles Y ella bonecos. empezó a hablar el valor de esos muñecos. Muito caro. Muy caro. Queridos, depois de 9 meses, Queridos, después de 9 meses, ela estava com o seu bebê no colo. ella estaba con su bebé en sus brazos. Então existem coisas. Entonces existen São cosas, detalhes. son detalles. Existe uma sandália uma vez que foi lançada do sítio do Pica-Pau Una Amarelo. sandalia que fue lanzada del sitio de E Pica-Pau tinha Amarelo. monte de mensagens. Y tenía un montón de Isso foi lá mensajes. pelo ano 2003. Eso fue allá por 2003. E eu preguei numa igreja. Y yo prediqué en una E iglesia. uma criança não andava. Y una niña no andaba. Não andava. No andaba. Simplesmente ela não andava. Sencillamente Ela no caminaba. já tinha andado, mas de Ella repente ya parou e había não caminado, andava. pero se detuvo y no caminaba más. E aí o pai falou isso. Eu senti algo ruim nessa Entonces sandália. el papá dijo, yo sentí algo malo en esa O que sandalia. ele fez? ¿Y qué hizo? Depois de ouvir a mensagem, Después de escuchar el ele mensaje, destruiu. él destruyó. No outro dia a criança amanheceu andando. El otro día el niño amaneció caminando. Então compreenda que existem pontos de contato. Entonces entienda que existe un Então você punto está de num vínculo. trabalho aqui hoje. Usted está en un trabajo aquí hoy. Alguém já tinha ouvido falar sobre tudo que eu falei aqui? Aquí alguien había escuchado sobre todo lo que yo acabo de hablar aquí. Então o que você precisa fazer? Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Tudo que você sente arrepio, Todo lo que usted sí siente todo que se objeto eriza, que você sente todo mal quando olha objeto que para usted se ele, siente mal cuando lo mira, destrua. destrúyalo. Porque Porque existe um fundo espiritual sobre ele. existe un trasfondo espiritual sobre él. Você pode dizer amém por tudo isso? Puede decir amén por todo eso. Que agora eu tenho horário para passar para o Que ahora yo pastor. tengo horario para pasar al pastor. Queridos, abra sua Bíblia Queridos, abra su Biblia no livro de Mateus, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. capítulo 6, verso 24. 6, 24. A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui: Pregunta que quiero hacer a usted aquí. o dinheiro é espiritual? ¿El dinero es espiritual? Sim ou não? ¿Sí o no? Quantos acham que o dinheiro é espiritual? ¿Cuántos creen que el dinero es espiritual? Quantos acham que o dinheiro não é espiritual? ¿Cuántos Levanta creen a que el mão. dinero no es Não é espiritual? espiritual. Que O no dinheiro es. não tem Levante nada a su ver com mano. Que no espiritualidade. tiene nada a ver con espiritualidad. Irmãos, levantar. Então vamos lá. Vamos. Dinheiro é tão espiritual Dinero es tan espiritual que Jesus não chamou o diabo de Senhor. que Jesús no llamó al diablo de Señor. Jesus não chamou demônios de Senhor. Jesús no llamó demonios de Señor. Jesus não chamou os fariseus de Senhor. Jesús no llamó a los fariseos de Señor. Mas ele disse que o dinheiro Pero él dijo que el dinero é um Senhor. es un Señor. Ele chamou o dinheiro de Él Senhor. llamó al dinero de Señor. E ele disse: ninguém pode servir Y él dice, nadie puede servir a Deus a Dios e a mamão. y a Mamón. Porque ou você vai agradar a um Porque o usted agrada a uno e desagrada a outro, y desagrada a ou otro. desagrada o outro O desagrada al otro e agrada a um. y agrada al otro. E nós crentes, a gente tem costume de dizer Y nosotros creyentes tenemos la costumbre de decir que o dinheiro é a raiz de todos. que el dinero es la raíz de todos los males. É isso que está escrito na Bíblia? ¿Es eso que está escrito en la Biblia? O que está escrito lá é o Lo amor. que está escrito allá es que es el amor al dinero. Quando eu sou escravo do dinheiro. Cuando soy yo esclavo de mi dinero. Querido, existem princípios na Bíblia Existen principios en la Biblia que são que inegociáveis. son innegociables. E um deles é o dízimo. Y uno de ellos es el diezmo. Mas pastor, o dízimo é da época da lei. Pero pastor, ¿el diezmo es de la época de la ley? Não. No. O dízimo é do jardim do Éden. El diezmo es desde el jardín del Edén. O dízimo estava no Éden. El diezmo estaba en el Edén. Deus deu um Éden, um paraíso ao Dios homem. le dio un Edén, un paraíso al Só hombre. que ele deixou uma parte do Éden. Pero él dejó una parte del Edén. E ele diz: esta árvore Y él dijo, este árbol é minha. es mío. Não toque no que é No meu. toquen lo que es mío. Porque no dia que você tocar isso Porque el aqui, día que usted toque esto, eu vou yo voy trazer a traer o conhecimento el conocimiento do bem e do mal. del bien y del mal. Isso vai fazer mal para você. Esto va a hacer daño a usted. Então não toque na árvore, Entonces no toquen el árbol, porque ela é minha porque parte. es mía parte. O dízimo estava no Éden. Diezmo, él estaba en el Edén. Quando o homem tocou na parte de Deus, o que aconteceu? Cuando el hombre tocó en la parte de Dios, ¿qué ocurrió?
Nós somos consequência do que aconteceu. Nosotros somos consecuencias de lo que ocurrió. Aí veja que Abraão deu dízimo a quem? Ahí mire que Abraham dio el diezmo ¿a quién? A Melquisedeque. A Melquisedeque. E quando você lê Hebreus capítulo Y 7, cuando usted lee Hebreos 7, dentro do princípio escatológico, dentro del principio escatológico, lá no reino milenial, allá en el reino o milenial, diabo estará preso com os demônios. el diablo estará preso con los Não demonios. terá manifestação nenhuma do diabo na No terra. habrá manifestación alguna del diablo en la tierra. Mas no quarto templo, que é o reino Pero milenial, en el cuarto tiempo, que es el reino del milenio, Jesus vai estar sentado no trono de Jesús va a Davi estar centrado en el trono de David e o mundo trará dízimos y para el ele. mundo traerá diezmos a él. Então o que eu quero dizer? ¿Qué es lo que yo quiero decir? O dízimo começa no Éden El diezmo empieza en el Edén e ele termina no Apocalipse. y él termina en Apocalipsis. Porque é um princípio inegociável. Porque es un principio no negociable. Então muitas pessoas estão sendo envenenadas Entonces mucha gente está siendo envenenada por princípios errados. por principios equivocados. Agora existem duas coisas que eu quero falar com você. Ahora existen dos cosas que quiero hablar con usted. Existe muita gente que dizima e oferta Hay mucha gente que diezma y ofrenda, e não prospera. pero no prospera. E por que não prospera? ¿Por qué no prospera? Porque nunca entregou Porque nunca entregó para Deus. para Dios. E eu vou explicar. Yo voy a explicar. Você vai lá todo mês e dar o dízimo na sua igreja. Usted vaya todos los meses y da un diezmo en su E iglesia. você diz no seu coração: Y usted dice en su corazón, eu quero saber onde está esse dinheiro. yo quiero saber dónde está ese dinero. Você nunca entregou para Usted Deus. nunca entregou para Dios. Porque você se acha dono daquele dinheiro. Porque usted se cree dueño de ese diezmo. Você não é dono desse Usted no dinheiro. es dueño de ese Esse dinero. dinheiro não te pertence. Ese dinero no te pertenece. Ele pertence a Deus. Él pertenece a E Dios. se o pastor Y si el pastor não usa esse dinheiro no usa ese como dinero deve, como debe, ele vai prestar conta. él va a dar cuentas. Mas quem é que vai receber o teu dízimo? Pero ¿quién es que va a recibir tu diezmo? Não é a igreja, No es la iglesia, é Deus. es Dios. Isso é tão forte Eso es tan tremendo que Jesus chamou os discípulos. que Jesús llamó a los discípulos. Está aqui o gasofilácio. Aquí está el alfolí. E Jesus trouxe todos e ficou olhando. Agora olha a falta de educação se você for Y analisar. Jesús se puso, mire la falta de educación si usted va a Porque Jesus analizar. ficou olhando quanto estava sendo Porque depositado. Jesús se puso a mirar cuánto estaba siendo puesto. E ele ficou olhando. Y él puso a mirar. E de repente veio uma viúva. Y entonces vino una viuda E trouxe duas. y trajo Monedas. dos monedas. O que aconteceu quando ela entregou? ¿Qué ocurrió cuando ella puso allí? Jesus olhou para os discípulos. Jesús miró a los discípulos A maior oferta. y dijo, la más grande ofrenda. Porque todo mundo dá do que sobra. Porque todo el mundo da de lo que sobra. Mas ela entregou tudo. Pero ella entregó todo. Ela não entregou para os homens. Ella no entregó a los hombres. Ela não entregou para os sacerdotes. Ella no entregó a los sacerdotes. Ela entregou para Ella Deus. entregó para Dios. E Deus recebeu Y Dios lo recibió, a sua oferta. su ofrenda. Compreenda, irmãos. Comprenda, hermanos. Eu, pastor Carlos, Yo, Pastor Carlos, sou dizimista, filho. soy dizimista fiel. Veja, a minha esposa, ela é mais extremista do que eu. Miren, mi esposa es más extremista que yo, Porque ela dá dízimo de centavos. porque ella da diezmo de centavos. E se faltar, Y si falta, ela fala, tá ella faltando. dice, está faltando. Esse mês a gente dizimou e eu falei, ó, faltou R$2. Este mes nosotros diezmamos. Te mandó y errado. Faltó $2. Ela anotou na agenda. Ella anotó en la agenda. Para mim que vem. Para que yo, Esses R$2 sejam entregues. esos $2 sean entregados. E querido, Querido, quando você faz isso com liberalidade, cuando usted hace eso con libertad, você não tem noção. usted no tiene noción. A blindagem de Deus, El blindaje, o descanso de el Deus descanso de Dios sobre tudo que eu tenho. sobre todo lo que Él no tiene. Isso é muito forte. Eso es muy fuerte. Então eu quero dizer para vocês, Entonces quiero decir a ustedes aquí, crente tem um monte de manha, né? creyente tiene muchas mañas, Aí eu ¿no? não dizimei esse mês que vem eu vou dar 2 dízimos juntos. Yo no, 10 meses, mes que viene voy a dar 2 diezmos. Quantos já fizeram isso aqui? Eu não vou dizer Quantos já esse mês, hicieron mas isso esse mês eu daqui? dou 2 dízimos. Quantos? 2 diezmos, 3 diezmos, 4 Para com diezmos. isso. Para con eso. Peça perdão a Deus. Pida perdón al Señor E volte a dizimar. y vuelva a diezmar. Não adianta você ficar com isso que eu tô devendo para Deus. Você nunca vai conseguir no pagar sirve Deus. que tú sigas, es que yo estoy pidiendo para Dios. Usted nunca va a lograr. Eu crivo para ser presbítero da igreja. Cuando fui a hacer el proceso para ser presbítero de la iglesia, Lá na Assembleia de Deus em Curitiba, allá en la Asamblea de Dios de Curitiba, não pode ter falta na escola dominical. no puede faltar en la escuela dominical. E o envelope de dízimo tem que estar como, Ivan? Y el sobre del diezmo tiene que estar como Completo. completo. E
se faltar um mês de dízimo, Y si falta un solo mes de diezmo, você não é consagrado. usted no es consagrado. Se você é obreiro Si usted es obrero e você não dizima, y usted no diezma, na minha visão, en mi visión, você não devia estar no altar. usted no debería estar en el altar. Porque você é o exemplo da Porque igreja. usted es el ejemplo de la iglesia. Você é o reflexo da Usted es el igreja. reflejo de la É iglesia. impossível você ter um líder do seu lado Es imposible que tenga usted un líder a su lado que está quebrando um princípio que desse. está rompiendo un principio de esos. Então você precisa entender, Entonces usted você necesita é o entender exemplo da que igreja. usted es el ejemplo de la iglesia. Então o obreiro Entonces el obrero precisa ser fiel. necesita ser fiel. E aí lá no meu envelope de dízimo Y allá en mi sobre de diezmo tinha 2 meses sem. habían 2 meses sin E entregar. aí o pastor Entonces el pastor perguntou para mim: me preguntó, você comeu esses 2 meses? ¿usted comió esos 2 meses? Tinha luz na tua casa esses ¿Había 2 luz meses? en tu casa esos 2 meses? Então você teve dinheiro. Entonces usted sí tuvo dinero. Então se você não dizimou, Y si usted no diezmó, porque você não quis. porque usted no quiso. E é verdade. Y es verdad. Porque o dinheiro veio. Porque el dinero vino. Se eu tivesse tirado a parte do Senhor, Si yo hubiese sacado la parte del Señor, talvez milagres teriam acontecido. quizás milagros hubiesen ocurrido. Só que como os pastores me Solo que conheciam, como los pastores me conocían, eles falaram: você vai passar. ellos dijeron, bueno, vas a pasar. Mas eu conheço pessoas que não passaram. Pero yo conozco personas que no pasaron. Porque faltou Porque faltaron mês un mes de dízimo no de envelope. diezmo en el sobre. E talvez você diga: pastor, isso é um absurdo. Y usted me diga, tal vez eso es un absurdo. Não, No, isso é princípio. eso es principio. Obreiro Obreros tem que ser exemplo. tienen que ser ejemplo. Então nessa manhã, Entonces en esta mañana nós vamos fazer uma oração. vamos a hacer una oración. Logo após, Yo aprendí algo, que o que prospera que el que prospera não é dízimo, no es diezmo, é oferta. es la ofrenda. Oferta. Es la ofrenda. Irmãos, eu quero contar 2 testemunhos bem rápido. Hermanos, quiero contar 2 testimonios muy rápido. Em 2019, 2019 eu comecei a orar a Deus. yo empecé a orar a Dios Porque eu vi um pregador americano porque vi a un predicador americano que ele orava assim: que él oraba así: Senhor, eu quero ser ouvido pelo maior número de quiero pessoas. ser escuchado por el más grande número de personas. E esse pregador, Y ese predicador, que eu não recordo o nome que dele, no me recuerdo el nombre de él, ele chegou a fazer cruzadas y él llegó a hacer cruzadas na África a África para mais de 5 milhões. para más de 5 millones de personas. E aí eu estava na Marginal Tietê, em São Paulo, Entonces yo estaba en la Marginal Tietê en São Paulo, ouvindo uma rádio gospel. escuchando una